Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos ter realmente a primeira aula de Karl Marx, né? Na aula passada a gente fez uma introdução, até para vocês fazerem a liga, né? O fio condutor do que foi trabalhado com Emílio Durkheim, do que foi trabalhado com Weber, até a chegada de Karl Marx, né? Semelhante a Weber, né? Karl Marx ele vai vivenciar todo o alvoroço e a mudança do que ocasiona a Revolução Industrial e é uma mudança que a gente vai ver que é muito mais do que do âmbito econômico, né? É do âmbito muito forte social. E é isso que o Karl Marx ele vai se dedicar na sua obra. Muito mais do que o estudo e da formação da ideia da sociedade socialista, o Karl Marx ele vai propor e vai criticar e mostrar realmente as lacunas que a sociedade capitalista ocasiona no meio social propriamente dito. Na verdade, a gente pode dizer que Karl Marx ele foi um dos grandes estudiosos do que se identifica sobre sociedade capitalista, né? E a gente tem isso muito veemente porque ele vai fazer uma ruptura com diversos pensamentos que vão precedê-los em relação a isso. Porque, por exemplo, a gente viu na aula passada que o Marx ele vai ter uma forte influência do pensamento do próprio Engels, sendo que Engels falava que a ideia ela vai modificar e vai influenciar a própria sociedade. Sendo que, diferente disso, Marx ele identifica que esse vai ser o preceito básico para a gente entender todo o pensamento marxista, que, na verdade, a sociedade capitalista ela se baseia numa coisa lógica chamada o que ele identifica sobre materialismo histórico. E o que quer dizer materialismo histórico dialético? E o que quer dizer isso? Ele identifica que o que vai moldar a sociedade capitalista são as próprias relações de trabalho entre o empresário, o dono da fábrica, propriamente dito, e o proletariado, o trabalhador de base. O que quer dizer isso? Essas relações de trabalho elas vão ser viscerais e vão ser do fator preponderante para que a própria sociedade, para que a própria formação da sociedade se dê, porque elas estão intimamente ligadas. O que é que isso a gente pode fazer o paralelo que se diferencia de Engels? A gente não viu que Engels fala que a ideia modifica a própria sociedade. Nesse caso aqui do pensamento de Marx, não. A ação, o que é feito dentro dessa ação prática de produção é que vai modificar a própria sociedade. E isso a gente vai ver em todos os meios de produção que ele vai identificar dentro da sociedade complexa capitalista. E é incrível como Marx identifica isso, porque o que acontece? Ele fala que em todo o decorrer da própria história, a gente vai ver muitas semelhanças da própria formação da sociedade capitalista, desde o período tribal até o período feudal, até a própria burguesia, a ascensão da burguesia e a formação da sociedade complexa capitalista. Como é que ele identifica isso? Por exemplo, dentro da sociedade tribal, dentro da sociedade feudal, você também tem a divisão quase como se fosse de nichos, de grupos que se identificam ou pela relação de trabalho, ou por funções semelhantes, ou por próprias ideologias semelhantes. Ele vai dizer que esses grupos eles vão formar as classes sociais. E essas classes sociais, elas vão ter semelhanças dentro da sua própria organização dentro da sociedade. Que semelhanças são essas? Ele vai colocar, muito bem colocado, na verdade, que a classe social dominante, ela sempre será uma classe que irá subjugar as classes subsequentes, que não tem essa força de dominância. Por exemplo, dentro da sociedade feudal, a gente identificava claramente a classe social nobre, na figura do rei como figura principal, suprindo, né, e sufocando as classes que estão abaixo dela. Na sociedade capitalista complexa a qual nós vivenciamos, a gente vê que a classe social burguesa, detentora do capital financeiro, não apenas do capital propriamente dito, mas principalmente o capital financeiro, ela sempre vai colocar abaixo dela e sufocar as outras classes sociais que estão abaixo dela, por um sentido lógico de acúmulo realmente de capital. E aí a gente vai estar começando a ver o direcionamento de onde o Marx quer chegar. Porque o que acontece?
Para Marx, né, essas mudanças e o próprio mantimento dessas sociedades, eles têm ligamento com uma coisa que ele vai dizer que são os conflitos entre as classes, que ele diz que são as lutas de classes. E essa luta de classe é que vai ser o fio condutor de todo o pensamento de Marx. Até porque ele coloca que só uma sociedade, só pode haver uma mudança se houver justamente essas lutas de classe. E como é que faz haver essas lutas de classe, professor? Aí a gente pode identificar e termos como espelho realmente a sociedade complexa capitalista. Por quê? Ele identifica que dentro da sociedade complexa capitalista, e ele coloca, como a gente está falando aqui, que os meios de produção eles vão ser de suma importância para a gente entender as próprias relações culturais da própria sociedade, a gente identifica que nesses meios de produção, o trabalhador, vamos pensar no ideal aqui da fábrica como sendo uma simbologia da própria estrutura do capitalismo, o trabalhador dessa fábrica, propriamente dito, ele vai todos os dias bater o ponto dele, fazer o trabalho dele e fazer a produção dele. Porém, ele não tem consciência daquilo que ele está produzindo. Consegue entender um pouco disso, gente? Por exemplo, vocês se lembram quando a gente assistiu há tempos atrás para entender solidariedade orgânica, que muito tem a ver do que a gente está falando aqui do Marx, esse pensamento do Emile Durkheim. A gente viu um trecho daquele filme icônico do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos, né? Que ele vai na fábrica e vai fazer toda aquela sequência se assemelhando muito ao conceito fordista, né? E aí, que é justamente aquela réplica sequencial de produção, etc. Marx ele coloca que a imensa maioria daqueles trabalhadores, eles não estão tendo consciência daquilo que eles estão fazendo. Isso a gente pode ver muito claramente. Com certeza, grande parte dos produtos que a gente compra na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não tem a consciência de como eles foram produzidos. E nem sobre as matérias que são utilizadas naquele produto, por aí por diante. O que acontece essa falta de consciência do trabalhador perante a teoria de Marx? Aí ele diz que aí ele coloca a nomenclatura de que esse trabalhador ele vive numa alienação. E o que quer dizer essa alienação? Que esse trabalhador ele não tem a consciência dessas próprias relações de trabalho e como essas relações de trabalho são realmente opressoras perante a ele. O que ocasiona que esse trabalhador ele vai ficar aprisionado dentro desse sistema trabalhista capitalista complexo, onde o empresário ele sempre será o favorecido e o trabalhador sempre será o oprimido. É interessante a gente pensar nisso porque realmente, para ele, Marx, para você mudar isso, você tem que quebrar essa alienação. E no momento que você quebra essa alienação, você ocasiona a luta de classes. Por quê? Aí o trabalhador ele vai ver que ele não precisa ficar nesse movimento e nesse conceito opressor, e nem que esse empresário é justo ele apenas lucrar. Porque o que acontece? Dentro do ordenamento na teoria de Marx, dentro do ordenamento da sociedade capitalista, a divisão de lucros, e isso é muito claro, é muito importante a gente frisar aqui, Marx não era contra a divisão de lucros, ele era contra como essa divisão de lucros era feita dentro da sociedade capitalista. Por exemplo, aí a gente vai começar a introduzir o conceito do que ele vai dizer sobre a mais-valia. A mais-valia justamente é essa divisão de lucros entre o empregador e o trabalhador. E Marx coloca que essa divisão ela não é feita de uma forma justa, porque a grande maioria do lucro ocasionado dentro dessa empresa, dessa fábrica que a gente está colocando essa simbologia aqui, ela vai ficar com o empresário, o empregador da fábrica, né? E o trabalhador, ele vai ganhar uma quantidade mínima de quase subsistência para que ele continue a trabalhar. É como se fosse literalmente, sabe aqueles ratinhos que ficam rodando naquela roda de brinquedo? É basicamente isso. O trabalhador ele vai replicar constantemente esse meio de produção onde o empresário ele vai ficar cada vez mais rico e o trabalhador ele vai ficar naquele mesmo estado, vivendo uma vida quase subsistência,
onde as oportunidades e as ferramentas para a ascensão desse trabalhador a um outro tipo de classe social ou outro tipo de parâmetro financeiro de capital não acontecerá, porque ele sempre vai ser um oprimido perante essas normas de trabalho estabelecidas dentro do capitalismo propriamente dito. E a gente pode ter uma questão muito lógica do que ele faz essa divisão dentro da sociedade capitalista. Porque ele coloca como nessa sociedade industrial, nessa sociedade complexa capitalista, ela vai subdividir também entre as classes, como a gente já até falou introdutoriamente aqui, que nas outras temporalidades, né, como o tribal ou feudal, também havia essas divisões de classes. Aqui dentro da nossa sociedade capitalista, ela vai ser dividida entre o proletariado, que é justamente esse trabalhador de base, que vai literalmente fazer a roda desse movimento, e a burguesia, que vai ser o empregador. E toda a riqueza produzida dentro dessa fábrica, né, simbolicamente a gente colocando aqui, ela vai ser direcionada para dentro da burguesia, propriamente dito. E o interessante que a gente vê aqui de Marx, e aí a gente pode fazer o paralelo com a teoria de solidariedade orgânica de Durkheim, como a gente viu, a gente começa a identificar que a sociedade é quase um fator orgânico, onde cada indivíduo é uma peça fundamental para o funcionamento dela. Aqui não se difere, porque o que acontece? Para Marx, né, esse trabalhador de base ele vai ser de fundamental importância para que essa roda continue a girar. E como a gente viu na aula passada, a gente sempre vai fazer esse paralelo da própria roda de engrenagem. Você lembra? Uma roda de engrenagem. Essa engrenagem, ela vai ser uma roda que vai estar girando, 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 onde cada indivíduo cada papel social desses indivíduos vão ser de suma importância para que continue a girar a roda do capitalismo. E aí a gente vai trabalhar um conceito muito claro de Karl Marx, que é justamente que ele vai subdividir essa própria estrutura do capitalismo em dois tipos de estrutura: a infraestrutura e a superestrutura. Calma, a gente vai com calma para isso, porque realmente, como eu falei para vocês em sala de aula, Karl Marx é um dos teóricos mais complexos que a gente pode abordar, por isso que a gente vai até se dedicar a 3 vídeos para ele. Porque realmente é uma teoria muito sofisticada para a gente conseguir compreender. Mas não se preocupem, a gente vai conseguir chegar lá. E aí o que acontece? Ele identifica que nessa estrutura elas vão ser subdivididas entre a infra e a superestrutura. O que é que significa esses dois tipos de estrutura? Ele vai colocar que a infraestrutura, literalmente, são as relações de trabalho. O que é que são isso? São as indústrias, as relações empregado-empregador, o comércio, a mineração, enfim. São esses meios de trabalho que vão fomentar e influenciar propriamente a sociedade. E aí, o que significaria a superestrutura? A superestrutura seria tudo a cultura, a religião, a política, enfim. Tudo aquilo onde a infraestrutura vai influenciar a superestrutura, que são realmente essas instituições e esses conceitos culturais a qual vão formar a sociedade. Por aí vocês estão vendo o elo que ele está identificando sobre o próprio materialismo histórico e como essas relações de trabalho vão influenciar o nosso ordenamento social, porque aqui a gente está vendo que a infraestrutura, as relações de trabalho, elas vão influenciar nitidamente a superestrutura, que são essas instituições, a religião, a política, a cultura, que vão realmente ser norteadoras para a própria sociedade. Então aí a gente já vê que as relações de trabalho elas vão estar intimamente relacionadas com a mudança da própria sociedade. Gente, é uma coisa muito lógica se a gente pensar bem pelo sentido. Por exemplo, estamos numa escassez de água. Para eu economizar água, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter a consciência que eu preciso armazenar água. É basicamente isso. A infraestrutura ela vai ser essa conscientização dessas relações de trabalho que vão influenciar a superestrutura, que vão ser o próprio ordenamento social vigente da sociedade capitalista. E aí a gente pode fazer o paralelo sobre N coisas. E é o que acontece. Para Marx, para a gente fazer essa quebra dessa sociedade opressora do capital, do capitalismo, as pessoas precisam sair
desse meio de não compreensão da sociedade a qual elas estão, né? E a qual eles chamam de alienação. E para a gente sair dessa alienação, a gente tem que criar o quê? A gente só fazer o contraponto da própria alienação. A consciência da própria formação social capitalista a qual nós estamos inseridos. E por isso ele diz que no momento que o trabalhador ele começa a ter a consciência dessas relações de trabalho, realmente aí começa a ter a primeira formação das lutas de classes. E aí a gente começa a trabalhar no sentido de quê? Da mudança dessa própria sociedade e da própria formação, seguidamente, da própria revolução propriamente dito. Que a gente vai entender na próxima aula do que ele vai propor. Porque esse é o que é o fascinante de Marx. Porque, diferentemente de vários outros teóricos, até teóricos que trabalham o conceito sobre o socialismo, Marx ele não vai fazer apenas a crítica ao capitalismo. Ele senão vai ser um dos maiores teóricos dos estudiosos em relação à própria cultura da sociedade capitalista. Mas ele vai propor o que a gente precisa fazer para superar isso. Isso que vai ser fantástico dele. E aí é o seguinte, após essa consciência, a gente tem realmente a ascensão da mudança social propriamente dita. Mas aí, paralelo a isso, Marx ele vai identificar que já que essas relações de produções elas vão ser de suma importância para a gente entender o próprio ordenamento da própria sociedade, a gente vai identificar algumas coisas que Marx vai trabalhar. Como o quê? Ele identifica que as próprias relações do produto que é produzido dentro, vamos colocar simbolicamente, dessa fábrica, elas vão ser norteadoras também sobre como a gente vai entender a sociedade. Como o que, gente? Marx ele vai identificar 3 tipos de valor de produção sobre os produtos. E a gente vai entender propriamente dito isso. Por exemplo, cada produto produzido em relação à fábrica, ele vai possuir 3 tipos de produtos. Ou valor de uso, ou valor de troca, ou que ele vai identificar sobre o fetichismo de mercadoria. O que significa cada um deles? Importante frisar que todos esses conceitos que a gente está trabalhando, eles vão estar nos slides de vocês que estão já no portal. E também vão ser trabalhados nos nossos encontros virtuais semanais que nós vamos ter, tá certo? Mas seguindo, o valor de uso é aquele momento onde a gente compra o produto, e aí eu vou dar aqui o exemplo do meu tênis Nike, na verdade, né? Depois eu conto um pouquinho da história, que também tem todo o significado, esse tênis, essa marca, na verdade, ela não surgiu assim do nada, mas enfim. Um valor de uso. Por que eu compro um tênis? Com esse amortecedor, enfim. Não é só pela questão estética. Isso eu quero que vocês reflitam em casa. As motivações que vocês compram os seus objetos de consumo também. Nesse caso, quando a gente pensa no valor de uso, eu estou comprando esse tênis porque, caso, por exemplo, eu sou uma pessoa que faz exercícios. Não sei se vocês fazem. Imagino que alguns de vocês façam, corram, etc. A gente compra um tênis com amortecedor, enfim, com variantes tecnológicas em relação ao esporte. Por quê? Pelo conforto, pelo uso dele proporcionar no momento que a gente vai caminhar ou fazer algum tipo de exercício. E no momento que eu faço isso, eu estou dando um valor de uso para esse tênis. Eu estou comprando esse tênis e pagando por esse tênis pela função a qual ele vai me proporcionar. Entendem? Isso seria o valor de uso. O valor de troca, ele é diferente disso. Por quê? Na medida que eu vejo esse tênis, eu posso indagar aqui que esse tênis ele foi produzido mediante a um tempo, mediante a uma tecnologia específica, mediante a vários pensamentos para realmente desenvolver um designer adequado, enfim, todo um processo de produção adequado para que esse tênis fosse desenvolvido. E esse tempo de produção e esse tempo específico para desenvolver esse produto, ele vai influenciar diretamente no valor de troca, no valor de comercialização dele. Esse é o valor de troca. E o que seria o fetichismo? O fetichismo de mercadoria não é propriamente um valor a qual a gente está propriamente dito. Por exemplo,
Muitas pessoas compram o tênis da Nike não pelo sentido de uso dele porque ele é confortável ou não, não no sentido porque existe um trabalho realmente sofisticado aqui para produzir essa mercadoria, mas pelo fato do que essa marca pode produzir de impacto social perante a tua própria sociedade. O que quer dizer isso? Com certeza, eu, pelo menos na minha geração de época de ensino médio, existia-se uma moda, né? E moda a gente tem que ter muito cuidado quando utiliza essa terminologia, porque moda não é relacionado a coisas fúteis, muito pelo contrário. Moda é um reflexo e espelho da própria sociedade, importantíssimo vocês terem isso muito claramente. Voltando a meu exemplo, na minha época de ensino fundamental, existia-se uma moda representativa onde quem possuía um tênis da Nike Shox, aqueles tênis que tinham molas, tinha um papel social diferenciado dentro do colégio. O que quer dizer isso? Você era meio que aceito ou dito como a gente fala, o cara, por ter esse tênis. Vocês veem aí que a compra desse tênis, ela não é uma compra consciente no sentido que esse tênis vai me proporcionar um uso ou porque esse tênis ele tem uma sofisticação de produção. Eu estou comprando esse tênis, no caso desse exemplo Nike Shox, etc., porque esse Nike Shox ele é uma representatividade social e ele gera um impacto social da minha pessoa de papel social dentro daquela estrutura social. Consegue entender isso? Vamos dar outro exemplo. A gente tem atualmente uma marca muito famosa, que na verdade ela existe há anos, feita por Gabrielle Coco Chanel, que é a Chanel, que desperta um desejo de consumo muito grande nas mulheres. Não só nas mulheres, mas na própria sociedade, né? Nos homens, enfim. Em toda a sociedade como um todo, no público-alvo dela de comércio. E o que é que acontece com isso? Com certeza, grande parte do público-alvo de comércio da Chanel não tem consciência da própria identificação. Por que, que a Chanel é cara? Por que, que a Chanel por que, que a bolsa da Chanel, o valor de uso da bolsa da Chanel? Por que, que no momento que o valor de uso da Chanel é caro e proporciona isso? O fato de que a bolsa da Chanel ela tem esse fetichismo de mercado pelo fato de que o valor da marca Chanel ela é um valor social. E o que quer dizer isso? Esse valor social, a pessoa vai comprar a bolsa da Chanel pensando realmente em ter um aval diferenciado da formação dela como papel social perante a própria sociedade, porque ela está com a bolsa Chanel. E isso é o fetichismo de mercado. A valorização desses produtos, não porque eles são de uso ou porque a produção deles, mas pelo impacto social que a marca ocasiona no sentido de força de impacto social dentro de uma comunidade. Ou seja, eu compro um casaco eu compro um casaco porque ele vai me aquecer, isso é valor de uso. Eu compro um casaco porque ele é uma produção que teve anos aí, que ele tem uma sofisticação, etc. de produção, isso é o valor de troca. Eu compro esse casaco porque ele é um casaco da marca Fendi. E essa marca Fendi, ela tem um impacto social de que me coloca numa categoria diferenciada aos outros. Isso é um fetichismo de mercado. E o interessante você pensar isso, porque a própria marca, como eu estou dando o exemplo da Nike, ela não surgiu do nada. Isso muito tem a ver do que a gente está trabalhando aqui em sociologia e antropologia, porque a gente está vendo em todas as nossas aulas que nada é feito por acaso. Tudo na nossa sociedade tem um porquê, até a marca da Nike. Isso daqui que vocês estão vendo, a marca da Nike aqui, ela tem todo o significado. Com certeza vocês não sabem, né? A Nike, ela foi feita, na verdade, inspirada numa deusa grega chamada Nike, que é a deusa da vitória. E aqui simboliza as asas de Nike, porque para a concepção da Nike, propriamente a empresa,
Ela queria que cada produto dela e cada pessoa calçasse pés de vitória. E quando a Nike surgiu, isso foi realmente um jogo de marketing muito grande, porque ela deu todo um aval e um valor para dentro do produto dela, que com certeza perdura até hoje, senão a gente não estaria mostrando aqui um produto desses e dando exemplo justamente desses produtos. E o que a gente pode tirar desse exemplo é justamente que essas relações de trabalho, essas relações de, ou seja, valor de troca, ou valor de uso, ou próprio fechismo de mercado, eles estão intimamente relacionados com a própria formação social. Isso você pode ver em diversos períodos da nossa vida cotidiana. Quantos as nossos valores de mercado ou valores de comércio ou dentro dessas relações entre empregador e trabalhador estão intimamente relacionados à nossa própria formação, da nossa sociedade. A gente pode ver isso até na conjuntura a qual nós estamos vivendo, né? Porque a gente vê, como a gente abordou isso intimamente, a gente está passando por um fenômeno social totalmente atípico da nossa sociedade. E aí a gente vê isso propriamente dito pelo fato de que a gente vê que o medo de ruir a própria economia e ele se dá num sentido muito único e reflexivo. Porque pelo sentido do quê? O empresário está com muito medo de ficar muito tempo parado, porque a máquina vai parar de girar. Mas, no caso do nosso trabalhador de base, que a gente pode dizer que é o proletariado, se ele deixar de parar por ele ganhar tão pouco nessa mais-valia, ele não vai ter nenhum dinheiro de pagar o jantar. É aquele negócio, eu trabalho no almoço para ter o custeio da minha janta. É básico desse tipo. E isso a gente vai poder ver em todas as relações de trabalho que a gente tem na nossa sociedade. E como essas relações de trabalho, elas vão estar intimamente relacionadas na própria formação social que vige até hoje. E essa reflexão a gente pode se dar total no fenômeno que a gente está vivenciando agora. Porque nós vivemos numa sociedade capitalista complexa. E quando acontecem fenômenos como esse, a primeira coisa que é afetada não é só no sentido econômico. E é isso que Marx coloca para a gente. A gente entender o capital, a gente entender a sociedade capitalista, não é entender a economia, é entender a própria sociedade. As relações econômicas, as relações de trabalho, elas vão ditar como a sociedade capitalista se dá. Gente, essa é a nossa primeira aula de Marx. A gente vai ter mais outra aula onde a gente vai entender justamente a própria formação da sociedade socialista e dessas relações de trabalho. Vejam os slides, estudem os slides, estudem os textos de Karl Marx. Como eu disse, Karl Marx, dentro dos nossos teóricos, é um dos teóricos que tem uma teoria mais sofisticada, mas não se preocupem. Nos nossos encontros virtuais, a gente vai estar trabalhando isso de maneira mais calma, para que a gente possa entender todos os passos. E volto a dizer o porquê que a gente está estudando Karl Marx na sociologia e antropologia jurídica, justamente para entender que por nós vivermos numa sociedade complexa capitalista, essas relações de trabalho vão estar muito direcionadas na própria sociedade. E o direito é justamente o reflexo dessa sociedade. Fiquem em paz, gente. Até a próxima aula e eu encontro vocês no nosso